Glória a Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus por essa igreja, por esse ministério, que é um ministério de conhecimento, onde nós não fazemos nada aqui humanamente, pela nossa carne, mas tudo que nós fazemos, como diz a palavra, é para a honra, glória e louvor do nosso Deus, amém? Nós vamos agora, uma breve palavra, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos orar, inspirados pela palavra de Deus, para que possamos ter a direção de Deus, como nós sempre fazemos todas as segundas-feiras, amém? O tema dessa noite, para a nossa oração e confissão é: não tema, descanse no Senhor, amém? Nós não podemos nos deixar levar pela nossa carne, porque a nossa carne sempre vai nos tirar do foco, do alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar nessa noite para chamar à existência tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo há quase 2000 anos conquistou na cruz do Calvário, e isso, pelo que nós vamos orar nessa noite, deve nos trazer paz, deve nos trazer alegria, e não mais ansiedade, mais preocupação. Será que Deus vai responder? Será que é hoje? Será que... Não, quando nós oramos, não é? A nossa oração deve trazer paz ao nosso coração. Eu quero ler com os irmãos, Lucas 12, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Quem procura enriquecer a si próprio, não é? Vai ter frustrações, vai ter problemas, porque quando nós olhamos para os nossos interesses, nós estamos indo contrário à palavra de Deus, que diz que nós devemos buscar primeiro o seu reino e toda a sua justiça. Então, a palavra de Deus diz assim, que aquele que entesoura para si mesmo, ele não é rico para com Deus. Você não pode querer as coisas para si e ao mesmo tempo ser rico para com Deus. Você deve colocar Deus acima de todas as coisas, e então todas as outras coisas vão ser acrescentadas à sua vida, amém? Ser rico para com Deus, não é? É ser obediente à palavra, é ser temente ao Senhor, é participar de todas as atividades que Deus tem proposto aqui para a nossa igreja. Ser rico para com Deus é amar o irmão que está do seu lado, amém? Ser rico para com Deus é não julgar a vida do irmão, é não criticar a igreja, a direção da igreja, não é? Nós estamos aqui, a Bíblia diz assim que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que era Deus, e anulou a si mesmo para servir aos outros, amém? Deus nos chamou com o mesmo propósito aqui. E ser rico para com Deus, não é? É buscar o abençoador, como a bispa tem falado, e não apenas aquilo que Deus pode fazer para as nossas vidas, não é? Nós temos que ter isso em mente, que nós somos criados por louvor da glória de Deus, não é? A igreja não é um local para a gente se reunir aqui, para ficar pedindo, Deus me dá, eu preciso. A igreja é um local criado, onde os filhos de Deus se reúnem, onde os verdadeiros adoradores que Deus está procurando, se reúnem para adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, amém? Então, se nós já fomos abençoados, não é? Nós temos um segredo para aprender nessa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus, eu quero te pedir, Pai, Jesus, te pedir que o Senhor fale ao teu povo nesta noite, porque nós vamos em alguns instantes, Senhor, levantar a nossa voz a ti, levantar o nosso clamor, manter firme a nossa confissão, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que toda ansiedade, Senhor, que toda preocupação, Jesus, que todo medo caia por terra nessa noite, Senhor. A tua palavra diz, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, Senhor, e nós queremos descansar em ti, Senhor. No teu santo nome, Senhor, nós oramos, crendo, Jesus, que nós veremos a tua glória manifestada nesse local nessa noite, amém? Amém, glória a Deus, amém? A palavra de Deus diz ainda em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então, quando eu disse aqui que nós não devemos temer, que nós devemos descansar em Deus, não é? Se nós estamos esperando em Deus, nós não estamos preocupados. Será que Deus vai conseguir? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai ouvir a minha oração hoje? Afinal de contas, não é? Se você pensar no mundo todo,
tem 7 bilhões de habitantes, deve ter uns 2 bilhões, 3 bilhões, se não de crentes, de eleitos, que também são cuidados por Deus, né? Então, será que Deus consegue atender todo mundo? Será que... Lógico que consegue, o nosso Deus é soberano, amém? E a Bíblia diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Então, se Deus trabalha por você, para que você vai querer ficar correndo atrás de Deus para ver se Deus está fazendo direito? Não, ficar ansioso. Espere apenas no Senhor, amém? E a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz uma coisa que é fundamental, que já que nós esperamos o que nós não vemos, nós temos que esperar com paciência, não é? E ter paciência não é ficar, Deus já está pronto, Deus já veio, Deus é agora. Não, é descansar em Deus, amém? Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém? Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Vamos voltar lá para Lucas 12, uma sequência de versículos agora. Assim o que entesoura para si mesmo e não é assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o Senhor Jesus Cristo estava exortando ali os seus discípulos, falando assim: olha, não adianta você ficar correndo atrás das suas coisas humanas aqui, porque você acha até que você está ganhando, que você está entesourando para você mesmo, mas o que vale, o que importa é ser rico para com Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto. Então Jesus estava advertindo os discípulos, falou: olha, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, nessa noite, não é? Eu sei que nós viemos aqui para orar, para clamar. Tem gente aqui que está esperando uma resposta de emprego. Tem pessoas que estão buscando a manifestação de uma cura para uma doença. Tem pessoas aqui que estão com um problema na família. Tem pessoas que estão buscando uma direção para a sua vida, uma solução para a sua família. Amém? Mas a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós estamos todos aqui preocupados, apresentando diante de Deus situações que são relativas à nossa vida. E a palavra diz assim: olha, não fique ansioso pela vossa vida, quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai vestir, com as contas que você tem para pagar, com os problemas que você tem para resolver amanhã, amém? Não fique ansioso com relação a isso, porque Deus está no controle absoluto das nossas vidas, amém? E quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando nós andamos ansiosos, não é? Deus se entristece, porque quando nós estamos ansiosos, nós estamos dizendo indiretamente para Deus: eu tenho que me preocupar, porque Deus não é suficientemente Deus para cuidar da minha vida. O que será que vai acontecer? Quando você fica titubeando, quando você fica com essa ansiedade, o que será que vai acontecer? Como que será que vai acontecer? A palavra de Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que vai acontecer é o melhor que possível. Amém? Deus tem o melhor para as nossas vidas, amém? E você sabe que tem duas situações que eu consegui identificar assim, que é quando o Filho de Deus fica ansioso, né? A primeira é quando ele deseja alguma coisa que não foi Deus quem colocou aquele querer no coração, né? Então a palavra de Deus é clara: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando a gente quer alguma coisa, mas aquilo não foi colocado por Deus, não é? E para que a gente saiba que se aquilo foi colocado por Deus ou não, a gente tem que falar: Senhor, eu te entrego essa situação, está nas tuas mãos, Senhor, né? Eu me lembro de uma pregação antiga, não é? Onde foi dito assim que, assim, falando sobre jovens, sobre namoro e tal, falou assim: olha, quer saber se realmente um namoro seu é aprovado por Deus? Entrega o seu namorado, entrega a sua namorada nas mãos dele. Falou: Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quer que a gente continue, amém. Se o Senhor não quer, o Senhor prepare. Isso é confiar em Deus. Isso é se entregar nas mãos do Senhor, amém? Quando a gente entrega a nossa vida totalmente. Então, quando a gente deseja alguma coisa e não foi Deus que colocou, isso vai trazer ansiedade, isso vai trazer perturbação, isso vai trazer inquietude no nosso coração, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais a gente fica ansioso. E o outro é quando o que a gente tem no coração foi colocado por Deus, só que a gente não entendeu, e nós somos bem durinhos, não é? Que a palavra de Deus é claríssima: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, Deus colocou um desejo no seu coração, você está ali orando por aquilo em linha com a palavra de Deus, e você quer que acabe de orar e Deus saia correndo para fazer. Não, não é assim. Deus é que sabe o tempo certo para as nossas vidas,
amém? Deus quer tratar o nosso coração, Deus tem o melhor para nós, mas Deus conhece lá o nosso íntimo, Deus sonda os corações, diz a sua palavra, amém? Então, esses são os dois motivos pelos quais o povo fica ansioso. Ou porque está ansioso por alguma coisa que não foi Deus que colocou no seu coração, e você tem que entregar nas mãos do Senhor, ou porque o Senhor colocou, mas tem um tempo determinado por Deus para aquilo, não é imediato, amém? E nós queremos que Deus faça, né, que nem você chega lá no Burger King e 2 minutos depois você tem lá um Whopper furioso, né? Lucas 12, 29. Novamente, a palavra diz assim, olha, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, não é? O que atrapalha a nossa vida é você ficar inquieto, não é? Existe uma pesquisa de que 95% das nossas pré-ocupações são infundadas. Não acontece, os nossos medos, os nossos receios, 95% daquilo que você fica temendo, fica preocupado, não acontece, amém? Então, não se entregue a inquietações. 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Então, esse é o ritmo, não é, que o mundo quer que entre na nossa vida, de preocupação, de ansiedade, e isso impede de ver o mover de Deus agir. Porque quando nós estamos preocupados, nós estamos dizendo na cara de Deus, Senhor, eu estou preocupado porque eu acho que o Senhor não vai dar conta do recado. Deus não tem condições, não é, de cuidar da minha vida do jeito que tem que ser, porque eu sei do jeito que é, eu sei o que é bom para mim. É isso que nós pensamos, não é? E a gente fica lá batendo na tecla, e Deus tem o melhor para as nossas vidas quando nós descansamos nele, amém? Então, os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, a palavra de Deus é verdadeira, você crê? Então, Deus sabe de tudo que você precisa, e sabe o tempo certo para a sua vida, para você receber aquilo, não é? Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos, são mais altos. Deus é que sabe o que é bom para as nossas vidas, amém? E aí, versículo 31, a palavra de Deus diz assim, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. É aquilo que nós já sabemos, amém? Agora veja o que disse no versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O reino de Deus, tudo que pertence a Deus, foi do agrado de Deus entregar a cada um de nós. O reino de Deus já está dentro de nós. Nós já somos um com o Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa noite te convidar a descansar em Deus, porque Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus é fiel, Deus não está brincando conosco, nós não estamos aqui preocupados, tem que acontecer um milagre, tem que ter... Não, nós sabemos em quem nós cremos, nós temos recebido o conhecimento do Santo para não sermos destruídos, nós temos que valorizar isso e crer em Deus, esperar em Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas que Ele tem preparado para manifestar na vida de cada um de vocês, amém? Pastor Fernando falou, pastora Vera falou, pastora Silmara falou, e nós estamos felizes, não é? Por quê? Porque eu comprei carro novo, não é? Porque eu fui viajar, porque eu vou para não sei. Não. Nós somos felizes porque nós somos de Jesus. Nós somos salvos. Você pode amanhã não estar mais aqui. E você vai estar no seio de Abraão. Você tem uma vida eterna, que a palavra de Deus diz que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nessa vida e na próxima. É isso que nos faz felizes, não que Deus nos deu isso, nos deu aquilo, não, nós somos de Jesus. Há 35 anos atrás, eu devia ter uns 2 anos de idade mais ou menos, estava sentado na minha casa com a moçada assim, e passou um amigo meu, com uma bolsa de jeans, um monte de LP, e falando que ia ter uma festa, um baile. Eu falei, meu Deus, um baile de segunda-feira. E naquele dia, Deus arrastou a minha vida, eu entrei numa casa, tinha um monte de gente, um monte de molecada, bateria, baixo, guitarra, teclado. Eu falei, é hoje. E era aquele dia realmente, né? Jesus mudou a minha vida, Jesus me salvou, amém? É isso que Jesus fez com cada um de nós. Isso é o que vale a pena, isso que é importante, amém? E todas as outras coisas nos serão acrescentadas quando nós descansamos no Senhor.
Amém? Quero convidar os nossos intercessores, que nessa noite você vai entrar no descanso do Senhor, vai se alegrar no Senhor, vai fazer como fez Abraão, vai considerar toda a sua situação da sua vida, e vai se fortalecer dando glórias a Deus, até o momento em que o Senhor manifeste a sua glória sobre a sua vida. Amém? Amém, glórias a Deus. Graças a Deus. Nós vamos entrar neste descanso, orando pela saúde, amém? Por favor, fiquem de pé. Também, se alguém estiver cansadinho, pode sentar, mas eu creio que o Senhor já renovou as tuas forças. Você pode ficar um pouquinho de pé, não pode? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos. Coloque realmente os teus pensamentos no Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor da minha vida, nós te agradecemos por hoje, Jesus, por este dia tão especial, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. O Senhor nos trouxe em perfeita vitória. E se aqui estamos, Jesus, em comunhão com os santos para falar contigo, é porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. E como nós aprendemos hoje, Jesus, recordando as tuas palavras, o tempo é teu, Senhor, o tempo é teu e nós descansamos em ti. E nós intercedemos, ó Deus, por esta área da saúde, Jesus, sabendo que as tuas promessas, Senhor, serão estabelecidas a cada dia nas nossas vidas, Jesus amado. O Senhor já fez, o Senhor já fez, o Senhor já encravou na cruz, Senhor, toda doença, toda enfermidade. E é nesta palavra que nós nos agarramos hoje, Jesus, porque há no nosso meio, ó Deus, pessoas passando por dores, por aflições na saúde, ó Senhor amado, por estas mentiras. Nós não podemos aqui negar a dor, negar o diagnóstico, mas nós negamos, nós afirmamos que é uma mentira. E nós negamos, não queremos saber destes diagnósticos, não queremos saber destas dores, porque nós queremos ficar com a tua verdade, de que o Senhor já encravou na cruz, Senhor. Nós não queremos tomar para nós queremos deixar, Senhor, deixar. Nós realmente entregamos para ti, não queremos ficar ansiosos, ainda que tenha vindo às nossas vidas palavras contrárias, nós não vamos ficar ansiosos, nós descansamos em ti, porque diagnósticos médicos são mudados diante dos nossos olhos, porque a tua palavra, que é verdadeira, nos faz firmar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo e entrar verdadeiramente pela porta da saúde perfeita, meu Deus. Nós não ficaremos prostrados, porque nós fomos chamados para ter uma vida ativa, Senhor, sobre esta terra, e nós não vamos permitir que nenhuma doença, que nenhuma dor venha para nos paralisar ou para nos causar vergonha. Nós rechaçamos tudo isso na autoridade do teu nome, Jesus. Declaramos sim, Senhor, a cura sobre o nosso físico. Declaramos a saúde perfeita, declaramos a manutenção da saúde. Cada dia que acordarmos, independente da nossa idade, nós teremos o vigor, Senhor, necessário para fazermos todas as coisas, Senhor, com clareza, com raciocínio, com alegria, com a força, com aquilo que há de melhor sobre as nossas vidas. Nós recebemos, ó Deus, um corpo são, um corpo que exalta o teu nome, um corpo, Senhor, que caminha assim em direção à vitória, um corpo, Senhor, um físico bem ajustado e restaurado. Nós declaramos, ó Deus, a saúde perfeita na vida do Expedito Roberto, da Elizabeth Cusiol, da Nira Moreira, da Gabriela Fernandes, do Nilson Rocha. Que estes amados recebam o teu descanso agora, aonde eles estiverem, Senhor,
que receba ali o teu poder. É o teu poder que nos traz vida, e é esse poder e na autoridade do teu nome que nós mandamos esta palavra, Senhor, para estes amados que se levantem com saúde perfeita. Declaramos, Senhor, na vida do Pedro, o filhinho da Luciana e do Marcos, que vai passar por uma cirurgia na quarta-feira de hérnia. Nós já declaramos este menino nas tuas mãos, em perfeição, num breve tempo, sendo apresentado aqui na tua casa, Senhor, onde nós vamos juntos com estes pais abençoados louvar e engrandecer o teu nome por grandes vitórias que o Senhor tem manifestado. Nós já te agradecemos, declaramos a alegria sim sobre cada um aqui, Senhor, a alegria que muda a história, a alegria que muda diagnósticos, a alegria que traz a certeza e convicção de que aquele que é maior está em nós, e aquele que tem trazido dores e diagnósticos já errados já está derrotado diante dos nossos olhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos orar por nossa vida emocional? Já declarando, sou sarado, sou curado, tenho a mente de Cristo ativada. E neste momento, eu retiro todo pensamento contrário à palavra de Deus. Eu sou mais que vencedor, eu sou próspero, minha família é abençoada, eu vou conquistar, eu vou vencer, porque Jesus é quem me dá grandes vitórias. E neste ano, vou conquistar muito mais do que nos outros anos, porque a minha mente está ativada, porque é a mente de Cristo, porque o Espírito Santo está em mim, o reino de Deus está em mim, a unção de Deus está em mim, a alegria de Deus está em mim, porque está escrito: Deus me ungiu com óleo de alegria, e todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver nesta terra, estarei sempre alegre, porque a unção do Santo permanece em mim e é eterna. E assim eu declaro a minha vida emocional totalmente renovada, totalmente restaurada, avivada, com um grande momento espiritual, avançando para o melhor que está por vir, porque está escrito que Jesus disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou que pensamos, assim se fará e assim se cumprirá, porque graças a Deus, minha vida emocional está totalmente renovada e ativada em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Povo eleito, povo curado, povo com a mente curada. E porque nós temos a mente curada, nós temos o nosso físico curado, nós conhecemos as coisas do Senhor, nós conhecemos os propósitos de Deus, e sabemos que Deus tem desígnios e propósitos a serem cumpridos na vida de todos nós, e faz parte desses desígnios que nós sejamos cada vez mais prósperos. Amém? Você é um riquíssimo. Deus te fez riquíssimos, e nós queremos ainda mais porque é nosso direito. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e amado, nós te adoramos, nós te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos, ó Pai, pela sabedoria que Tu nos deste, Jesus, pelos conhecimentos que Tu trouxeste às nossas vidas. Ó Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu sabedoria para andarmos, Senhor, segundo o Teu coração, na Tua direção, Jesus. Ó Deus, não somos negligentes, não somos necios, não somos tolos, Senhor Jesus, nós conhecemos a Tua palavra, Jesus, e a Tua palavra diz que nós somos prósperos, que o melhor desta terra é para nós, para os eleitos,
para os justos, Senhor Jesus, aqueles que foram justificados por Ti naquela cruz do Calvário, Senhor. Então, Senhor, nós tomamos posse nessa noite, Jesus, este povo que se reúne aqui, Jesus, este povo que se reúne através da internet, Jesus, que haja prosperidade, que haja abundância, Senhor, que o infinitamente mais de Deus esteja, Senhor, sobre a vida de cada filho Teu, Senhor, pela obediência dos Teus filhos, Senhor, a este altar e a palavra de Deus, Senhor, que eles possam ver um ano de grandes vitórias, ó Pai, que eles possam ver os milagres sendo manifestados sobre a vida deles, ó Pai Jesus, que as nossas vidas, Senhor, sejam coroadas, ó Deus, pelo sobrenatural de Deus, nas nossas finanças, ó Pai, nos nossos celeiros, ó Deus querido, em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, Senhor, a nossa planta dos pés pisarem, Senhor, que nós sejamos agentes abençoadores, que nós sejamos abençoados, que nós sejamos reconhecidos pelos nossos patrões, por aqueles que nos pagam um salário, ó Jesus, pelo governo, não importa quem é o nosso pagador, Senhor, não importa, Senhor, se nós temos que vender, se nós temos que ter clientes, Senhor, mas alguém traz este recurso às nossas mãos, Senhor, nós sejamos abençoados, ó Deus, que Tu toques no coração, Senhor, de cada um que traz estes recursos à mão dos Teus filhos, Jesus, para que nós sejamos cada vez mais riquíssimos, ó Pai, riquíssimos em Ti, porque nós somos obedientes a Ti, Senhor, ó Deus, temos os nossos olhos iluminados, temos a mente de Cristo ativada, Senhor, e por isso é nosso direito, Jesus, temos os nossos celeiros fartos, Senhor, nós não desceremos como povo santo, como povo eleito, nós não desceremos nunca ao Egito, Senhor, nós não nos rebaixaremos, Senhor, o Teu povo terá para dar, e para emprestar, Senhor, e nunca tomar emprestado, Jesus, que este povo seja um povo próspero, Senhor, que a nossa família espiritual, Senhor, ao redor deste mundo, Senhor, não só aqueles que estão aqui, Jesus, todos aqueles que Te conhecem verdadeiramente, Senhor, sejam prósperos, sejam, Senhor, ó Deus, abastados nas suas finanças, Jesus, para que os recursos, Senhor, cheguem às nossas mãos, Senhor, ó Deus, e nós possamos atribuir a Ti, Senhor, toda a nossa prosperidade, toda a nossa finança, toda a nossa bênção, Senhor, estão nas Tuas mãos, ó Pai. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito chegar, ó Deus querido, pela abundância, Senhor, que o Senhor tem feito chegar às nossas vidas diariamente, Jesus, ó Deus, pelos nossos salários que nós recebemos, ó Pai, ó Deus, tudo nós sabemos que vem de Ti, Jesus, somos eternamente gratos a Ti, Senhor, temos a mente de Cristo ativada, por isso, Senhor, declaramos nesta noite, que em todas as coisas, Tu nos fizestes mais do que vencedores, e para isso, nós recebemos, Senhor Jesus, os nossos celeiros, Senhor, cada vez mais fartos, Senhor Jesus, a nossa casa, Senhor, os nossos armários, as nossas roupas, cada vez melhores, ó Pai querido, que nós possamos adquirir cada vez mais, ó Pai, casas, carros, ó Deus, bens materiais, Senhor Jesus, que nós tenhamos, Senhor, ó Deus, cauterizado todo aquele cheque especial negativo, Senhor, todo aquele cartão de crédito negativo, isso não faz parte dos Teus filhos, dos Teus eleitos, Senhor. Nós declaramos a prosperidade nesta noite, somos felizes, somos alegres, somos prósperos, e por isso somos riquíssimos, conforme diz a Tua palavra, e aquele que crê, aquele que recebe a prosperidade, a riqueza dos céus, diga amém. Amém, glória a Deus. Povo próspero. Você é próspero? Aleluia, eu também sou próspero, porque Deus nos fez assim. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos orar por realização pessoal. Quem aqui tem um projeto? Todo mundo tem um projeto? Sonhos, realização pessoal para realizar. Amém? A palavra de Deus diz em Jó: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. E esta igreja aqui nos ensina a projetar, amém? Ela nos ensina a sonhar de acordo com os sonhos de Deus. E em Provérbios diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. A igreja de Cristo vive é um reduto dos bons conselheiros, amém? Você crê dessa forma? Glórias a Deus. Então agora nós vamos orar pela realização pessoal das nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, nós oramos nesse momento pela realização pessoal dos Teus filhos, Jesus, pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, Senhor Jesus.
Em primeiro lugar, Senhor Deus, nós te damos graças pelos nossos irmãos que já realizaram, Senhor Jesus, que já estão felizes, que já estão realizados na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Senhor Jesus, nós te damos glórias porque vemos as respostas, Senhor Jesus, das orações que são feitas nesse altar, Pai amado. Senhor Jesus, nós cremos na tua palavra, Pai, que garante que se projetarmos alguma coisa, Senhor Jesus, ela nos sairá bem, Pai amado. Por isso agora, Jesus, nós declaramos, Pai bendito, que seremos bem-sucedidos, Senhor Deus, em todos os nossos projetos, em todos os nossos sonhos, Senhor Jesus. Nós seremos felizes, Senhor Jesus, nós seremos realizados, Pai, porque é assim que a Tua palavra nos garante, Senhor Jesus, porque nós projetamos, nós planejamos, Senhor Deus, e nós faremos o possível, Jesus, para que esse sonho, para que esse projeto se realize em nossas vidas, porque nós cremos que fazendo o possível, o impossível será feito por Ti, Jesus. Senhor Jesus, nós faremos o natural, Pai, porque o sobrenatural será feito por Ti. Nós lutaremos com todas as nossas forças, Senhor Jesus, para sermos realizados, Pai, e manteremos firmes a nossa confissão, Senhor Jesus, para que o sobrenatural seja feito da mesma forma, Senhor Jesus, conforme garante a Tua palavra, Jesus. Nós não desistiremos, Pai, porque somos um povo forte, nós somos alimentados espiritualmente, Senhor Jesus, por Ti. Senhor Deus, nossa felicidade é uma promessa Tua, Jesus, e nós não abriremos mão, Jesus, dessa felicidade, Jesus. Nós seremos realizados, Senhor Deus, nós seremos bem-sucedidos, Pai. Nós cumpriremos, Senhor Jesus, os nossos estudos, Pai. Senhor Jesus, nós seremos felizes no nosso trabalho, Senhor Jesus. Nós teremos prazer, Senhor Jesus, naquilo que realizaremos, Senhor Jesus. Pai amado, nós somos ovelhas praticantes, Pai bendito, desse ministério. E saberemos distinguir, Jesus, o bom conselho, Pai. Nós saberemos distinguir o bom conselho e aplicaremos esse bom conselho em nossas vidas, Jesus. Porque é do bom conselho, Senhor Deus, que nós nos fortaleceremos para que nós possamos, Jesus, sonhar corretamente, projetar corretamente e assim seremos felizes e realizados, Jesus, na nossa vida pessoal. É assim que nós oramos e declaramos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Faz parte dos seus projetos ter uma família abençoada, feliz, bem ajustada? Você lê a Bíblia e conhece o capítulo 5, 16 aos Gálatas? As obras da carne e o fruto do Espírito. Você se lembra de alguma obra das obras da carne? Então compartilhe um pouquinho com os irmãos algumas obras da carne enquanto eu bebo essa água. Pode compartilhar aqui também. Obras da carne. Sabatina, diácono David. Meus irmãos assim, nós vamos orar baseados nesse capítulo, porque imagine obras da carne infiltradas na igreja, já é um grande problema, no mundo já é um grande problema. Agora imagina no lar, dentro de casa, imagina uma obra da carne, uma só, porfia, por exemplo, bebedice, uma obra da carne enfiada no meio do lar, que problemão que não é, né? Nós vamos orar para que isso saia fora dos nossos lares, mas a começar de nós. Amém? Jesus querido, diz a Tua palavra, Senhor, e esta é uma grande verdade, quando o Senhor estava ali sendo afrontado por homens sem entendimento, o Senhor deu uma resposta: toda casa dividida não pode subsistir. Uma casa que não está unida não pode suportar os ventos, as tempestades. Por isso, Senhor, nós levantamos a nossa voz aqui para orar pela nossa família, orar pelos lares, ó Pai. Diz ao Senhor, agora nós temos ouvido do altar constantemente que um espírito de anarquia, um espírito de divisão tem penetrado a igreja, Senhor. E se um espírito de anarquia tem chegado até a igreja, é porque já está estabelecido e instaurado nos lares. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos aqui, na união dos santos, ligado pela mesma fé, na mesma confiança e na certeza que o Senhor faz muito mais além do que pedimos e oramos. Nós começamos aqui a clamar Jesus Cristo para que a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, mentiras e tudo aquilo, Senhor, que só vem trazer problemas, ó Jesus Cristo, para as nossas vidas, que a começar do nosso lar. Jesus, nós começamos a orar, nós começamos a perceber, ó Deus, que se há essa manifestação dentro do nosso lar, a partir da nossa casa, a partir do nosso meio familiar, isso tem que bater em retirada. De outra forma, Jesus Cristo, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, tem que se manifestar no seio da nossa família. Jesus, nós cremos que tudo aquilo que nós pedimos em Teu nome, crendo, o Senhor o fará. Mas nós queremos também nos comprometer, Jesus Cristo, não só orar pelo nosso cônjuge, não só orar pelos nossos filhos, não só orar por aqueles que fazem parte da nossa família, mas principalmente nós queremos nos comprometer, Jesus Cristo, a começar de nós, ó Jesus Cristo, a viver o fruto do Espírito também dentro do nosso lar, com todas as suas nuances, com todas as suas bênçãos. A partir de nós, ó Senhor, dentro do nosso lar, nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Declare isso, a começar de mim. Senhor, quebra corações, para que eu tenha comunhão com a minha família e viva o melhor do Senhor também dentro do meu lar, a começar de mim. Amém, amém. Amém, aleluia. Amém. Vamos orar pela nossa vida espiritual. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, oramos agora, Senhor, por esta área tão importante, Jesus. Colocamos diante de Ti mais uma vez a nossa vida espiritual, Jesus. E a minha intercessão nessa noite, Jesus, o meu clamor, Senhor, é para que todos nós, Senhor, todas as Tuas ovelhas que aqui se reúnem, Jesus, todas as Tuas ovelhas que tenham ouvido a Tua palavra, Senhor, possam de fato, Senhor, alcançar uma nova dimensão espiritual, Jesus, que haja uma mudança, Senhor, de patamar espiritual, Jesus, e que isso não seja feito, Senhor, apenas na vida de uma pessoa ou outra, mas que seja, Senhor, de toda a igreja, Jesus, que todos possam ouvir a Tua palavra, que todos, Senhor, possam subir de fato a montanha e que todos possam Te ver, Senhor, face a face, Jesus, porque, Senhor, quando Te vemos, Senhor, somos transformados pela Tua glória, Senhor. Não podemos permanecer do mesmo jeito, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, que o Teu mover, Jesus, destes dias, Senhor, seja constante cada vez mais, Senhor. Que cada culto, Jesus, que cada reunião dos santos, Senhor, cada reunião seja coroada, Senhor Jesus, pelas Tuas doces manifestações, Jesus. Assim como vimos ontem, Senhor, que isso seja constante sempre, Jesus. Que o Senhor manifeste, Jesus, os Teus grandes dons, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus. Que seja uma igreja ativa, Senhor, que a nossa vida espiritual não seja parada, mas seja ativa, Senhor. Nós queremos, Jesus, muito mais de Ti, Senhor Jesus. Por isso eu Te peço, manifesta, Senhor, de forma mais abundante, sim, os Teus dons, Senhor Jesus, para a edificação do Teu corpo, para a edificação da Tua igreja, para a edificação de cada ovelha, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, sonhos novos, Senhor. Manifesta, Jesus, visões do céu. Manifesta, Senhor, o dom de línguas de forma mais abundante. E tantos dons, Senhor, que vemos na Tua palavra. Manifesta com poder, Jesus, que cada um dos Teus filhos, que cada um, Jesus, seja usado, Senhor, de forma poderosa, Senhor, para outras vidas, para abençoar outras vidas, Senhor. Que esses dons, Senhor, que esse ser usado, Jesus, não fique apenas, Senhor, na vida de alguns, Senhor, na vida, Senhor, de quem está no altar, na vida de quem está na liderança, mas que seja, Senhor, manifesto em cada ovelha, Jesus, em cada um que está ouvindo a Tua palavra, Jesus. Ó, Senhor Jesus, nós queremos mais de Ti, nós queremos sim ver a Tua face, Senhor. E como disse hoje, Jesus, o pastor Maurício, de forma tão inspirada, Senhor, nós queremos sim, Jesus, poder olhar mais para o Teu rosto, Jesus, para a Tua face, Senhor, e não procurar apenas as Tuas mãos, Senhor. Que todos possam entender isso, Jesus, que o nosso chamado é sim para vir aqui para Te adorar, Jesus. Não é para vir pedir, Senhor.
Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom e que todas as bênçãos virão, Jesus, como consequência, mas que em primeiro lugar, Senhor, que em primeiro lugar estejamos inteiros para Ti, Senhor, estejamos inteiros na Tua casa para Te adorar, Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, Senhor, e nós já cremos que tudo, Senhor, que todo o resto será acrescentado, Jesus, que o Senhor possa se agradar de nós, Senhor, da nossa vida espiritual, Jesus, porque é ela, Jesus, que move, Senhor, é ela que nos liga a Ti, Senhor, é ela que é mais importante, Senhor. Por isso que todos nós possamos colocar como prioridade as coisas espirituais, Jesus. É no Teu santo nome que eu oro e eu já Te agradeço, Senhor, pelo que eu sei que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai manifestar no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém. Amém. Aleluia. Nós vamos orar agora por compromisso com o reino. E todos nós temos um compromisso com o reino, amém? E sabemos que o reino é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o nosso compromisso é com Ele, acima de tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos um com o Senhor, Pai. Nosso pastor Maurício falou isso esta noite, Pai, e é verdade, Senhor. Por isso o reino está dentro de nós, Senhor. Convém então, Senhor, que nós diminuamos, meu Deus, para que o reino, que é Jesus, prevaleça sempre, Pai. Ó Senhor, o Senhor tem insistido conosco, Senhor, que nós devemos colocar o reino em primeiro lugar. Não são, Senhor, as pessoas, Jesus, mas é o Senhor Jesus. E tudo que envolve, Pai, Deus e a Tua obra. É isso que nós temos que colocar em primeiro lugar. Esta é a Tua vontade, Jesus. Estamos aprendendo, Senhor, a humilhar a nossa carne todos os dias, Senhor. A jogar fora, Pai. Deixar as coisas do mundo, Pai. Posturas erradas, Senhor. Atitudes mundanas, Pai. Que estão fora, Pai, da Tua palavra, Pai. Ontem, Senhor, a nossa bispa nos disse, Senhor, que a nossa tolerância com o mundo, Pai, tem que ser zero, Senhor. Ó Deus, o nosso compromisso, Senhor, é viver a graça de Deus de maneira plena e de modo agradável a Ti, Senhor, e não a nós, Pai. Importa que agrade a Ti, é da Tua maneira, Senhor, e não da nossa maneira, Senhor. Por isso, Pai, temos que deixar aquilo que está ocupando o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Seja o trabalho em excesso, Pai, a família, a esposa, o marido, os filhos, Senhor, a TV, o futebol, Pai, as novelas, o computador, Senhor, hábitos, Pai, que adquirimos durante todos esses anos, Pai, mas que tem tirado, Pai, o tempo que deve ser somente Teu, Senhor. Ajuda-nos a eliminar, Senhor, tudo isso da nossa vida, Senhor. Nós não podemos mais compactuar com o mundo e nem nos assentar, Senhor, na roda dos escarnecedores, Jesus. Ó Deus, ouvir vozes do mundo, Senhor. O mundo não acrescenta nada para nós, Senhor. Ó Senhor, buscar conselhos no mundo, Pai. Jesus, Senhor, o Senhor tem requerido de nós grandes mudanças, mudanças profundas, Pai. Por isso, Senhor, eu Te peço, Senhor, dá sabedoria, Jesus, para nós priorizarmos o reino, Pai. O reino, Jesus. Ensina, Senhor, o Teu povo como, Senhor, ter compromisso com o reino, Pai. O Senhor tem dito, Pai, que é buscar o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Então que nós possamos, Senhor, buscar o Senhor com todo o louvor, de todo o nosso coração. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a oração, de todo o nosso coração, Pai. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a palavra, de todo o nosso coração, Jesus. Que nós possamos buscar o Senhor com o culto de todo o nosso coração, Pai. Que haja um quebrantamento genuíno, Pai, diário, Senhor. Ó, Pai, eu oro também, Senhor, para que haja fidelidade ao chamado, Jesus, de cada um.
porque todos nós temos um chamado, Pai. Nosso chamado, Senhor, é para sermos filhos, Pai, cristãos verdadeiros. O nosso chamado é para sermos servos, santos, obedientes, Senhor, tementes a Ti. Esse é o nosso chamado, Senhor. Ó, Pai amado, que todos nós tenhamos, Senhor, o compromisso de ter maior intimidade contigo, Pai. Todos os dias, Senhor, nós estamos caminhando, Senhor, para um nível superior, Pai, para um nível espiritual superior. E isto requer, Senhor, de nós, como o Senhor já tem nos ensinado, pureza, requer santidade, Senhor, consagração, Pai, intimidade contigo, Senhor. Ó, Deus, nos dá, Senhor, entendimento. Que se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor, mas de fato, Senhor, certamente, Pai, automaticamente estaremos colocando o serviço na Tua casa, Pai, também em primeiro lugar. Senhor, quando não dependermos mais de uma escala, Senhor, de trabalho na nossa igreja, ó Senhor, aí sim, então nós poderemos dizer que verdadeiramente estamos Te colocando em primeiro lugar, Pai. A nossa vida não pode estar ligada apenas a uma escala, Pai. Vir ao culto quando estamos na recepção, quando estamos na livraria, na câmera, Senhor. Ó Deus querido, no apoio. Ó não, Senhor, Tu estás acima de tudo isso, Senhor. Ó Deus, isto é nossa obrigação, Pai amado. Mas, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nós estaremos Te colocando em primeiro lugar quando isso ocorrer automaticamente nas nossas vidas, Pai. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Ti é prazeroso, Senhor, quando fazemos de todo o nosso coração, Pai. Ó Deus, que nós possamos buscar a Ti e a Tua face, Senhor. E a Tua face, ter comunhão contigo em primeiro lugar. E as demais coisas, todas elas, nos serão acrescentadas, Senhor. Esta é a Tua vontade para conosco, Jesus. Que nós possamos cumpri-la, Senhor, para Te agradar, Senhor. Porque o que importa para nós é Te agradar, Senhor. É fazer a Tua vontade, Pai amado. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que nós ficassem mais um pouquinho aí. Um pouquinho mais. Amados, antes de nós orarmos pela nossa semana, temos um recado aqui que o irmão Bruno, irmão Bruno, sobrenome muito complicado. Ele está pela internet, é um senhor e hoje ele faz 76 anos de vida, amém? Ele pede oração pelo seu aniversário, então estenda a sua mão. Vamos mandar a palavra, amém, para o nosso irmão Bruno. Declaramos na vida do Bruno que nesse novo ano que se inicia, ó Senhor, declaramos a saúde dele renovada, Jesus. Ó Pai, levanta, Senhor, esse Senhor forte e ativo, Jesus. Que ele tenha, Senhor, novidade de vida. Que ele tenha, Senhor, grandes vitórias, Senhor, nesse novo ano. Que ele veja, Senhor, a Tua face dia a dia, Senhor. Declaramos o melhor de Deus na vida desse Senhor, Pai. E que ele continue a ser, Pai, um filho, um servo fiel, Jesus, ao Teu ministério, Pai. Declaramos o melhor ano da vida do Senhor Bruno, para a honra e glória do Seu nome. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Amém. Olha, igreja, o nosso Deus, Ele é soberano, amém? E antes de nós orarmos agora, finalizando o nosso culto, nós temos 20 minutos ainda para as 10 horas. E o Senhor, desde manhã, Ele colocou algo em meu coração. E às vezes a gente acha que é coisa da carne, né? Nós temos esse zelo aqui na graça de saber, será que é o Senhor que está colocando mesmo? Ou é o nosso coração, a nossa mente? Mas o Senhor vem ao longo desse culto testificando em meu coração, em meu espírito, aquilo que Ele colocou em meu coração. A palavra do Senhor diz na Bíblia que nós temos 3 armas. Uma delas é a nossa oração e nós estamos orando. A outra, né, pastor Maurício? A palavra de Deus e também o louvor. O Senhor nos deu essas 3 armas e nós temos elas em nossas vidas. Por isso nós aqui já oramos, nós aqui também já louvamos, nós já ouvimos a palavra através da vida do pastor Maurício, da pastora Silmara no ofertório, mas agora eu gostaria de juntar essas 3, porque diz a palavra do Senhor que Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Por isso o Senhor está aqui, meu amado, nós estamos na presença dEle e dos anjos, e eu não sei
Se você sente isso no seu coração, como eu sinto, que o trono do Senhor está aqui esta noite, como todos os dias. Nós estamos subindo ao monte. Não pense que essa subida ao monte é apenas aos domingos e às quintas-feiras. Nós estamos num propósito. O Senhor levantou isso, colocou no coração do anjo da igreja. Hoje é mais uma subida a este monte, amém? Nós estamos indo a um novo patamar, a uma nova dimensão espiritual. E eu creio que essa noite nós também daremos mais um passo nessa subida ao monte. Por isso eu gostaria que eles colocassem no telão a letra que diz: sai da tua tenda. Uma nova história o Senhor tem para a sua vida. E nós vamos declarar isso louvando. Por isso eu gostaria que os nossos intercessores ficassem aqui louvando comigo mais um pouco. E durante a música eles vão descer aqui, você vem aqui à frente, que você possa ligar a sua vitória, que você possa ligar, amados, a sua nova história de vida. Porque nós estamos sim em uma nova dimensão do Espírito. E enquanto nossos intercessores estavam aqui orando, eu estava ali com a pastora Jaqueline. E nós ouvimos, amém, pastora? Nós ouvimos e nós nos olhamos. Um som de um órgão. Olha, amados, não tinha ninguém nos pianos. E ela olhou para mim e eu falei: você ouviu? Ela falou: eu ouvi. Então, amados, os anjos do Senhor estão aqui. Vamos nos juntar e declarar isso. Vamos adorar ao Senhor. Comece a adorar. Que você não fique preso apenas a palavras, a oração. Que você possa erguer as suas mãos. Que você possa bendizer. O Senhor nos disse no nosso retiro que nós iríamos ali que apenas adorar a Ele. E que todo o resto Ele faria. Por isso comece agora adorando ao Senhor. Erga suas mãos, comece a bendizer o nome dEle. Comece a declarar que você o ama. Comece a declarar: Senhor, Tu és a razão da nossa vida. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Aleluia. Senhor, Tu és bendito, Jesus. Oh, Jesus, Tu habita em meio aos louvores, Pai. Nós podemos sentir a Tua presença doce, Senhor. Nós estamos sentindo, Senhor. Estamos vivenciando, Pai, um novo patamar, Jesus. Oh, Jesus, hoje nós declaramos o que essa letra diz. Saímos da nossa tenda para uma nova história, Jesus. Aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu. Adore a Ele, igreja. Te mostrarei as estrelas do céu. Receba. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrar. O Senhor te mostra hoje. Ele fez esta promessa. Será que podes? Ele disse isso ao nosso pai Abraão. Aleluia. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Ouça dele. O que minhas mãos fizeram é para a sua vida. Receba essa noite, igreja, a bênção do Senhor. São será sobre. Erga suas mãos e receba. Uma nova história Deus tem. Começa hoje um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te amei. Diga uma nova história. Creia nisso. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra sua vida. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua. Ele nos abençoou. Abençoarei. Aleluia, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Diz a palavra que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos predestinou, que o Senhor nos justificou. Por isso nós temos, amados, nós podemos chamar à existência todas as coisas, porque o Senhor fez uma promessa ao nosso pai Abraão.
E essa promessa é para as nossas vidas. Por isso agora sim os nossos intercessores estarão aqui embaixo. E que você saia do seu lugar, amado, e venha aqui ligar a sua bênção. Que você venha ligar a manifestação dessas promessas. Diz a palavra que é mais de 7.000 promessas. Que é nosso direito, que é nossa herança. E essas promessas têm que se manifestar nas nossas vidas. Saia do seu lugar, você que tem algo essa semana, você que espera algo do Senhor, venha aqui, dê a mão para esse servo de Deus e ligue a sua vitória. Liga a sua vitória, meu amado. Essa vitória precisa se manifestar. Quem sabe esta semana o Senhor preparou. Quem sabe amanhã, quem sabe agora. O nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E nós estamos nessa presença. Nós estamos na presença do Altíssimo. Nós estamos na presença de Deus. E é na presença do Senhor, em meio aos louvores, que Ele age. Por isso, Senhor, agora nós ligamos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, pelo poder que está em nós, Jesus. Nós ligamos, Senhor, estas promessas que Tu mesmo fizeste ao nosso pai Abraão, Senhor. Oh, Jesus, a Sua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, que Tu és o mesmo hoje, que o Senhor será eternamente o mesmo. Por isso essa é a nossa certeza, Jesus, que as Tuas promessas vão se manifestar em nossas vidas, Pai. Porque Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus que fez uma aliança para conosco. E o Senhor é um Deus fiel. Oh, o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que nos dá infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Por isso nesta hora, Senhor, nós nos abrimos, Senhor, para tudo aquilo que nós esperamos, para tudo aquilo, Senhor, que nós desejamos, para tudo aquilo, Senhor, que nós cremos, Jesus, que é nosso direito. Nós declaramos, Senhor, que se manifeste, Deus, em nossas vidas. Que se manifeste, Senhor, na vida dos Teus filhos. Que se manifeste, Senhor, na vida da Tua noiva, Jesus. Oh, Senhor, estamos vivendo um novo patamar, Jesus. Estamos vivendo uma nova dimensão, Jesus. Oh, Senhor, e nessa nova dimensão está sim, Senhor, as promessas manifestas, Senhor. O Senhor nos disse profeticamente que o Senhor anteciparia as bênçãos, Senhor. Por isso nesta hora eu declaro, Senhor, que as promessas, aquilo que o Senhor tinha preparado, talvez para meses, para anos, ó Senhor, que se manifeste esta semana na vida do Teu povo, Jesus. Nós declaramos, Jesus, ó Senhor, que estas promessas, Pai, sejam vividas, Senhor. Que haja fartura, Senhor, nos lares, Pai. Que haja casas, Senhor, cheias de tudo aquilo que é bom, Jesus. Oh, Pai, de todo ouro, de toda prata, Jesus. Oh, Pai, nós podemos pedir, porque o Senhor nos ensina isso. O Senhor diz: batei, pedir, porque o Senhor nos dará, porque o Senhor abrirá as portas, Senhor. Nesta hora nós declaramos, Pai, a todas as portas que estão fechadas, aquilo que o inimigo fechou, nós declaramos: solta, solta aquilo que é nosso, Deus. Oh, Jesus, eu declaro, Pai, que esta semana haverá portas de emprego abertas, Senhor. Oh, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, serão promovidos, Jesus. Que os Teus filhos serão reconhecidos. Oh, que os Teus filhos terão novos clientes, Senhor. Que terão bons pagadores, Jesus. Oh, Senhor, que esta semana, Pai, será marcada, Pai, com sinais, Jesus, com prodígios e com maravilhas, Senhor. Porque nós estamos pedindo a um Deus que é dono de todo o ouro, a um Deus que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está em nós. Oh, Senhor, nós declaramos, Pai, que nós veremos, Jesus, sonhos antigos sendo realizados. Nós declaramos, Pai, que nós veremos, Senhor, sonhos novos sendo realizados, Deus, porque o Senhor nos prometeu, Jesus. Oh, Deus, manifesta, Senhor, a Tua vontade, Pai. Manifesta a Tua vontade que é boa, a Tua vontade, Jesus, que é perfeita e que é agradável, Jesus. Oh, Senhor, não queremos Te limitar, Jesus. Não queremos Te limitar em dias, em horas, oh, Senhor, em semanas, Pai. Mas a Sua palavra diz que agindo Deus, ninguém poderá impedir, Pai. Declaramos, Senhor, o Seu agir, Jesus, nas nossas vidas, Senhor. Declaramos, Senhor, aquilo que nós desejamos, Pai. Aquilo que, Senhor, que nós esperamos para esta semana, Deus. Nós declaramos agora que acontecerá, Jesus. Oh, Deus, eu creio, Pai.
Pai, porque o Senhor é fiel, Jesus. Oh, Senhor, nós podemos ousar, Jesus. Nós podemos, Senhor, pedir, Jesus, porque o Senhor não nos dará pedra, Senhor. O Senhor não nos dará, Senhor, migalhas, mas o Senhor tem uma mesa, Senhor, e o Senhor nos dá, Senhor, um banquete celestial, Jesus, um banquete rico, Jesus. Oh, Deus, oh, Senhor, o Senhor está recebendo as nossas orações, Jesus. Oh, sabemos que os anjos, Pai, as levam, Senhor, ao seu trono em taças de bronze, Senhor, em taças de ouro, Jesus. Oh, que o Senhor recolha as nossas lágrimas, Pai. Oh, Jesus, por isso, Pai, recebe agora as nossas orações, recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe, Deus, porque o Senhor está aqui, porque o seu trono está aqui, porque nós sentimos a tua presença, Deus. Oh, Jesus, clamamos a ti, Pai. Oh, Jesus, nós clamamos a ti, Deus. Nós clamamos a ti, Senhor. Nós abrimos a nossa boca, Senhor, em concordância, Jesus, aquilo que o Senhor diz, que o Senhor tem uma nova história. Por isso, Senhor, que esta nova história comece, Senhor, na vida dos seus filhos, Jesus. Ó, Senhor, muda a sorte desta igreja, Jesus. Muda a sorte desse povo, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Transforma a mente, Senhor. Transforma corações, Deus. Porque o Senhor é um Deus de novo. O Senhor é um Deus de renovo, Jesus. O Senhor diz: eu faço tudo novo de novo. E nós ficamos com a tua palavra, Deus. Nós não estamos aqui te limitando, Deus. Nós cremos, Senhor, que haverá uma obra tal que, se contada, Senhor, não vão acreditar, Jesus. Haverá uma obra tal, Deus, que, se contada, não vão acreditar. E essa obra tal será esta semana. Eu declaro, Jesus, na vida de todos aqueles que estão aqui hoje, uma obra tal, Jesus. Oh, Pai, milagres do tipo, quem diria, Jesus? Milagres, Senhor, do tipo que as pessoas vão ficar de boca aberta, Jesus. Oh, Deus, tocamos agora a tua face, tocamos as tuas vestes, Senhor, apenas com a nossa fé, Senhor. Não colocamos óleo, não colocamos sacrifícios, mas pela nossa fé, nós declaramos que todas as orações de hoje, todas elas serão respondidas, porque nós começamos, Pai, uma nova história. Nós começamos um novo tempo, Senhor. Nós estamos, Senhor, a caminho, Senhor, deste monte, Pai. Nós estamos vendo a sua glória todos os dias, Deus. Estamos te vendo face a face, assim como o Senhor fez com Moisés, Jesus. Oh, Deus, nós estamos na nuvem de glória, Senhor. Nós estamos te contemplando, Senhor. Oh, Pai, ouvimos sim, Pai, a trombeta. Nós ouvimos, Senhor, os relâmpagos, porque a sua glória está sobre esta casa, Jesus. Oh, a tua glória está sobre esta casa, sobre este templo, sobre estas vidas, Senhor. Oh, Deus, agradecemos, Jesus, porque nós podemos, Pai, ter acesso ao seu trono, Jesus, porque estamos numa nova aliança, Jesus. Essa aliança eterna, Jesus. Nós iremos morar em um céu de ouro, Senhor. Nós iremos morar, Senhor, em uma vida eterna, Senhor. Oh, Jesus, por isso eu declaro agora. Erga suas mãos, igreja. Declare comigo. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo esta semana em minha vida. Diga: em minha vida, em minha casa, a nova história que o Senhor promete. Diga: todas as promessas que o Senhor fez a Abraão se cumprirão em minha vida, porque o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Por isso declaramos, uma nova história Deus tem. Cante, igreja, um novo tempo Deus tem pra mim. Diga tudo aquilo que receba, ouvirei disso. Erga suas mãos e receba uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Começa, meus amados, esta semana um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que você ouviu hoje da boca do justo, ouvirei disso. Diga: te abençoarei. Onde estão os abençoados? Onde estão os mais que vencedores? Dê um brado de vitória, igreja. Dê um brado de vitória, igreja. Agindo Deus em sua vida, diga: ninguém poderá impedir. Diga: ninguém.
impedirá o agir do Senhor. Glória a Deus. Quantos receberam hoje, agora, o melhor de Deus em suas vidas? Por isso, vira o irmão que está ao seu lado, meu amado. Antes de eu dar a bênção, nós temos 3 minutos. E declare aquilo que está no íntimo do seu coração, na vida do seu amado. Declare as promessas, declare uma semana de vitórias, declare o melhor de Deus, declare uma nova história, declare, meu amado, um novo patamar, declare os sonhos realizados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua boca, amado, declare. Você é um instrumento poderoso. Aquilo que você declara, aquilo que você profetiza, você tem o poder de Cristo. Aleluia. Nós estamos, amados, encerrando o nosso culto de hoje. E eu tenho certeza que você terá essa semana grandes vitórias. Quantos recebem grandes vitórias? Amado, diga: eu recebo. Quantos recebem grandes vitórias? Agora sim, igreja. Por isso, estenda a sua mão em direção ao altar. Senhor amado, te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor nos justificou, nos predestinou, nos lavou, nos regenerou. Por isso, Senhor, nós declaramos, Pai, debaixo dessa tua bênção, Senhor, que o teu amor, Jesus, que excede, Pai, toda a mente, que excede, Senhor, todo pensamento, que este teu amor esteja, Pai, nos nossos corações, todos os dias, Senhor, desta semana, e todos os dias de nossas vidas. E aqueles que recebem grandes vitórias, o melhor de Deus, digam amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Se você precisar sair, fique à vontade. Nós vamos declarar que nós vamos tirar os pés do chão, porque o milagre já foi liberado esta noite, amém? Internautas, onde estão vocês? Estão aqui com o nosso amado Diácono Kennedy. Internautas, tem uma semana de poder do Senhor. O mesmo Deus que está aqui está na sua casa. Nosso Deus é onipresente. O Deus que manifestou hoje as nossas orações, as nossas vitórias, manifestará na sua vida. Boa noite a você e tenha uma semana de grandes vitórias. Vamos lá. As palmas com alegria. Quem nos viu? Como é que você fazia? Quem me viu? Quem me viu dizia o quê? Poderá alcançar. Eu sou irresistível, não vou mais parar. Esse é o novo. Esse é o novo dia. A nova casa é maior. É tempo de alegria. Por isso posso festejar por tudo. Sai do chão, meu amado. Vem. Vou tirar os pés do chão e festejar. Festejar. O impossível se rendeu, eu posso dançar. Nós podemos dançar. Vou tirar os pés do chão e festejar. O impossível se rendeu, eu posso dançar. Os que recebem os milagres, libera um brado de vitória no nome do Senhor. Não poderá alcançar, mas sou irresistível. Não vou mais parar. Esse é o novo dia, a nova casa é maior. É tempo de alegria, posso festejar. E pelo que vier em sua vida, sai do chão como Deus. Vou tirar os pés do chão e festejar. O impossível se rendeu, eu posso dançar. Vou tirar os pés do chão e festejar. O impossível se rendeu, eu posso dançar. Vou tirar os pés do chão e festejar. O impossível se rendeu, eu posso dançar. E diante das muralhas, diante das muralhas, eu vou gritar. Sou
diante das muralhas eu vou gritar. Sobre os portões do inimigo eu vou tirar os pés do chão e festejar. Festejar. Impossível se rendeu, eu posso dançar. Dançar. Vou tirar os pés do chão e festejar. Festejar. O impossível se render, eu posso dançar. Nós podemos dançar. As palmas com alegria. Você crê, meu amado, que nesta semana não haverá nenhum impossível para a sua vida? Nenhum impossível. Se você crê nisso, ergue as suas mãos e libere um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, boa noite a todos. Receba a melhor semana da sua vida e declare isso na vida do seu irmão. A melhor semana, diácono, pastor.